à saúde, aos remédios e à falta de material de limpeza, que é o básico também no pronto-socorro municipal. Não é razoável imaginar que só a falta de material de limpeza, o remédio por atraso de uma licitação, você tem a desculpa, não a justificativa, você tem a desculpa, mas não se justifica a falta pelo atraso na licitação. Mas a falta do básico, que é o material de limpeza, numa unidade de saúde, não pode se justificar sob nenhuma hipótese. Sob nenhuma hipótese. Não dá para você imaginar uma unidade de saúde onde você vai doente para tratar da saúde. E o princípio básico do tratamento da saúde é a limpeza, e você não conseguir chegar num espaço limpo para tratar da sua saúde. Isso é básico. Não pode acontecer. E de verdade, não foi a primeira vez que chegou reclamação nessa casa. Quando nós estávamos de recesso, algumas reclamações chegaram também para esse vereador. Nós não tínhamos a sessão para falar, mas algumas reclamações chegaram que estava faltando material de limpeza no pronto-socorro. Eu vou aqui ser mais compreensivo do que o vereador Frajola no que diz respeito à transição. Também entendo que é um governo de continuidade, mas é um governo que envolveu sim uma transição. Então, sendo compreensível em relação a essa transição, eu espero que esses problemas sejam resolvidos o quanto antes, mas o quanto antes é a partir de amanhã, porque são problemas realmente muito sérios, são problemas de uma solução não tão complicada e são problemas muito sérios. Compreendendo essa transição, compreendendo as dificuldades que o atual prefeito pode ter tido nessa transição, eu falo isso porque tive também os problemas da transição aqui. Nós estamos ajustando algumas coisas aqui também em função da transição. Os problemas existem sim, mesmo onde há uma continuidade. Aqui nós não podemos chamar de continuidade, da forma que foi a escolha da presidência. Mas na prefeitura sim, foi uma continuidade. Mas mesmo na continuidade, essa transição causa alguns transtornos. Entendendo esses transtornos dessa transição, eu também entendo os problemas que estão aí e faço votos de que realmente o prefeito consiga resolver o quanto antes, porque se não resolver, é simples. As críticas vão continuar, os críticos vão continuar fazendo as críticas para que os problemas sejam resolvidos. Então, Vossa Excelência também consegue uma parte? Uma parte ao vereador Roberto Venâncio. Vossa Excelência sempre foi mais compreensivo do que eu. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas é assim, presidente. A falta de medicamento vem desde dezembro. O prefeito assumiu em janeiro. Há 15 dias, eu fiz um comunicado sobre a falta de medicamento direto para a diretora de saúde. Sessão passada eu não falei sobre medicamento, porque eu esperei que, no mínimo, senhor presidente, a primeira licitação que fosse publicada pela prefeitura seria de medicamento. Mas não foi. Foi de material de escritório. Por sinal, uma licitação muito restritiva aí, que impede os microempresários, aí, os meios de participar, e certamente eu vou questionar isso junto ao Tribunal de Contas. Mas tiveram tempo, senhor presidente. 45 dias de governo, 30 dias de transição. Teve tempo. Faltou vontade, responsabilidade e, principalmente, respeito com o cidadão. Sabesp, falar da Sabesp e do esgoto de via comprida é sempre complicado. Mas nós temos agora uma situação que eu entendo particularmente grave. Me foi informado por um amigo, ex-funcionário, inclusive muito crítico da Sabesp, que nós estávamos tendo problemas nas casas do CDHU, as casas recém-inauguradas, que foram construídas a partir de um projeto muito bem desenvolvido, um projeto muito bem trabalhado, e foram entregues recentemente à população. Qual não foi a minha surpresa que a reclamação com relação ao esgoto também vem das pessoas que moram naquela localidade, que conseguiram realizar o sonho da casa própria. Lá quando chove,
você não consegue dar descarga. Nada que está lá desce para lugar nenhum. Foi recém-inaugurada, a partir de alguns projetos, inclusive o projeto do saneamento básico, que tem que ser dimensionado. Não dá para imaginar que você faça um projeto envolvendo o saneamento básico de casas populares do CDHU, que tem uma série de exigências técnicas, e esse projeto não é dimensionado para atender a realidade daquela localidade. E lá choveu, não adianta se dar descarga em nada, porque não desce nada, fica tudo lá. O que tiver saído fica ali mesmo. Isso é recorrente. E a pessoa que falou, está aqui, é o seu Léo, mas eu tive a confirmação de um morador da localidade, que trabalhou, me ajudou no período eleitoral e foi me fazer uma visita. Eu perguntei para ele, ele falou, é verdade, lá choveu, nós não podemos usar o banheiro. Não é nem um pouquinho razoável imaginar que em tão pouco tempo um investimento que envolveu um projeto dessa magnitude tenha problemas. Eu não consigo imaginar que a Sabesp não tenha técnicos capazes de fazer um projeto que atenda a demanda daquela população, que atenda às necessidades. Um projeto que cumpra o contrato que a Sabesp tem com o município. E o contrato que a Sabesp tem com o município envolve o fornecimento da água e o fornecimento da rede de tratamento de esgoto funcionando. Não funciona de um modo geral, mas você imaginar que esse projeto específico, que aquilo é específico, foi feito para lá, em menos de 2 meses já não está funcionando, ou é incompetência, ou realmente falta de vontade de fazer as coisas direito. Não tem justificativa para que aquilo não funcione. Nós vamos fazer gestões junto aos responsáveis da Sabesp regional, o responsável de Ilha Comprida, o gerente da cidade de Iguape e o superintendente da cidade de Registro. E esse assunto específico, eu vou me aprofundar, eu vou fazer uma visita nas casas do CDHU, vou conversar com as pessoas, vou ver realmente qual é o tamanho do problema que eles têm lá em relação a isso, e nós vamos ter que resolver junto à Sabesp. Se for falta de bombeamento, eles vão ter que colocar bomba e vão ter que bombear aquilo para algum lugar. Se eles não tiverem hoje estrutura, não tiverem para onde bombear, eles vão ter que fazer estrutura para captar aquilo, para que são pessoas simples que tiveram realizado o sonho da casa própria, com uma propaganda absurda de que é a 8ª maravilha do mundo. Aí você chega lá e se depara com isso, realmente nós não podemos imaginar a possibilidade de nos calar em relação a isso. E nós vamos fazer gestões também junto à Sabesp, fundamentalmente para tentar resolver os problemas que nós temos recorrentes no município, e agora também fazer gestões para tentar resolver o problema específico daquela localidade, porque não se justifica, repito, não se justifica uma obra recém-inaugurada com esses problemas. É muita, mas muita irresponsabilidade de quem foi o responsável por isso. É muita irresponsabilidade. Está lidando com gente, está lidando com a saúde das pessoas. Saneamento é saúde, e falta de saneamento é falta de saúde. Não dá para imaginar, não dá para aceitar que fique dessa maneira. Então tenho certeza que posso contar com os vereadores aqui para que nós façamos gestões junto à Sabesp, mas façamos gestões de verdade. Se tiver que ser via judiciária, é via judiciária, não tem problema nenhum. Eu estou acostumado a falar com o juiz, eu estou advogando já há 5 anos, então falar com o juiz para mim virou rotina. Então não tem problema nenhum de falar com o juiz, com o promotor. Agora não posso advogar por conta da presidência, mas sem advogar também posso, sei alguns caminhos para que a gente tenha a possibilidade de, a partir do judiciário, buscar algumas soluções de alguns problemas. E esse, especialmente, a questão da Sabesp, tenho marcado também uma conversa depois da sessão aqui, uma pessoa que o senhor Francisco Silvestre está trazendo, para nós discutirmos eventuais soluções para os problemas recorrentes que nós temos no município de Ilha Comprida em relação à Sabesp. E nós vamos fazer gestões em todas as forem possíveis para que nós resolvamos esses problemas, porque vem de muito tempo e parece que só se agrava, parece que só piora. Não dá para piorar mais do que está. Nós não podemos permitir isso. Repito, nem que tenhamos que tomar a decisão de procurar o judiciário e tentar a solução via poder judiciário. O pagamento do pagamento não é só o pagamento do IPTU, é um problema sério. O pagamento de todos os títulos da Prefeitura só pode ser feito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Se é uma normatização dos bancos, criou uma dificuldade absurda. O IPTU daí, do município de Ilha Comprida, não é o IPTU barato. Há quem diga que é o mais caro do Brasil.
Mas se não for o mais caro do Brasil, ele não é um IPTU barato. A pessoa que tem 2 ou 3 lotes na beira-mar, que vai pagar o seu IPTU e que não tem conta na Caixa Econômica e Banco do Brasil, que tem que sacar e levar em dinheiro para pagar, está tendo muito problema. Eu tenho amigos que me disseram isso. Eu tenho que pegar e deixar com a minha secretária para ela ir no banco com o dinheiro para fazer o pagamento. Isso em São Paulo. Você imagina o risco que ela corre de ser assaltada. Você imagina os transtornos que isso vem causando para muita gente. Se é uma normatização dos bancos, realmente eles estão ficando meio malucos, não é possível. Eles estão criando dificuldades. Aliás, o banco tem mania de criar dificuldades para o cliente. Né? Infelizmente é assim. Eu tive uma notícia também de um prestador de serviços do Banco Itaú. Isso não acontece aqui, é só para exemplificar. E qual é o serviço que ele presta para o Banco Itaú? Manutenção de ar-condicionado. Tinha uma empresa de manutenção de ar-condicionado, uma determinada região da cidade de São Paulo, ele prestava serviço do Banco Itaú. E foi cortado o contrato com ele, por uma questão de economia. Por quê? Porque o Banco Itaú lá resolveu que agora vai utilizar só ventilador. Não vai mais utilizar o ar-condicionado por uma questão de economia. Desculpe, mas isso é uma falta de respeito tremenda com o cliente. É absurdo. É absurdo imaginar isso de uma instituição. E, aliás, se tem alguma coisa que exemplifica o capitalismo, é o banco, onde o dinheiro está. É lá onde fica o dinheiro. Você imaginar que eles cortam gastos com ar-condicionado, com o lucro que tem, e a cada ano esse lucro aumenta, a cada ano fica mais claro que o mercado ajuda para que eles tenham mais lucro. Imaginar que eles façam esse tipo de corte de gastos é um desrespeito com o cliente absurdo, absurdo, absurdo. Aqui, eu quero crer que nós tenhamos uma possibilidade de resolver esse problema em relação ao pagamento dos títulos da prefeitura, porque é absolutamente é outra coisa absurda se os bancos tomaram essa atitude, porque é muita dificuldade criada para pagar a conta. É para pagar, eu quero pagar, mas para você pagar não dá essa dificuldade, mais essa, não dá. Os bancos hoje, boa parte deles não recebem contas da Electro e da Sabesp. Boa parte deles não recebem, por normas internas também. Oferecem serviços via internet, Via internet para nós tem um sério problema, porque a nossa internet é muito ruim. Mas nós temos uma parcela da população também que ainda tem dificuldade de utilizar esse serviço. E essa parcela da população se vê muito, mas muito prejudicada em razão das políticas adotadas por essas instituições financeiras, que são instituições que lidam diariamente com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro fica lá e nós temos dificuldade para utilizar ele, infelizmente. Por isso eu fico muito triste de perdermos o PAB do Santander, que nos prestava um serviço aqui. Tínhamos algumas críticas, é verdade, fazíamos essas críticas à época eles procuravam melhorar o serviço, mas nós temos hoje uma agência do Banco do Brasil, que não é PAB, é uma agência, que não presta, cujo serviço prestado não é metade do que o PAB do Santander prestava em matéria de respeito à população. Ficou pior com a agência do Banco do Brasil, do Banco Bradesco. Ficou pior com a agência do Banco do Bradesco do que era quando nós tínhamos o serviço do PAB do Santander. Ficou pior. Nós temos sim que cobrar o Bradesco, e é muito pertinente o requerimento do vereador Moser Silvestre, para que nós tenhamos acesso ao contrato, para ver se eles estão cumprindo a obrigação deles. Estão cumprindo a parte deles no que diz respeito à prestação do serviço da população. Se eles estiverem, está lá o contrato, de repente a gente tem que discutir quem fez o contrato, que de repente não fez um contrato bacana. Mas se eles não tiverem, nós temos que cobrar a execução desse contrato. E é muito pertinente, eu espero que essa informação chegue rápido para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. Agora só um comentário aqui em função do que o vereador Roberto Frajola disse da melhoria da nossa qualidade de transporte por conta do Mitsubishi. Só a título de esclarecimento para a população, esse Mitsubishi, nos próximos dias, estarei enviando um ofício para o prefeito, dando duas alternativas de solução para um problema que hoje virou, na verdade. Esse carro virou um problema para a Câmara, infelizmente.
A alternativa é o prefeito fazer uma doação para que nós possamos usar ele como parte do pagamento para comprar um carro mais simples, mas um carro que atenda às necessidades do vereador. E a outra alternativa é que ele pegue de volta. Ele pegue de volta e a gente vai tomar o rumo aqui para a gente melhorar a nossa estrutura a partir dos nossos próprios recursos. Então estarei fazendo isso essa semana, porque o orçamento para arrumar o carro não vale a pena para a Câmara Municipal. O orçamento que foi feito para arrumar o carro não vale a pena para a Câmara Municipal. Você também concede uma parte? Claro, vereador. Eu concedo uma parte ao vereador Roberto Venâncio. Vereador, esse carro ele representa o que foi o antigo governo, o governo da ostentação, que gastou, senhor presidente, sem se preocupar com a conta que vinha depois. E quando eu fiz o comparativo do Uno, foi justamente para chamar a atenção. O prefeito comprou aquele carro, custou R$78 mil e deu de presente para a Câmara Municipal um carro importado, de difícil manutenção, e que hoje, senhores, para ir até Pariquera, tem condição de aquele carro até Pariquera, senhor presidente? Não tem condição de ir até Pariquera, sabe por quê? Porque a manutenção é cara. Aquele não é um carro esportivo para poder público. Isso representa, senhor presidente, um governo ostentação que deixou essa herança, que é essa dívida de quase 30 milhões de reais que o município tem hoje. Eu tive a oportunidade de me dirigir até o Tribunal de Contas do Estado, seja na cidade de Registro, e conversar com o doutor Viveiros. O doutor Viveiros é o responsável pelo Tribunal de Contas sediado em Registro. E ele me fez duas perguntas. A primeira: você vai ficar com aquele Mitsubishi? Eu falei: estou devolvendo. Se o problema for esse, está devolvido. Não vou ficar. E a outra pergunta que ele me fez é: escuta, e aquela obra da Orla? Eu falei: eu quero acesso ao processo, que é um processo específico que acompanha essa obra. Eu disse para ele: eu quero acesso, me diga como eu faço para ter acesso a esse processo em tempo real, que eu quero acesso para fazer alguns acompanhamentos, porque nós estamos vendo. E aí tive a oportunidade de mostrar uma foto para ele, uma foto que eu tirei do meu celular, de como está o aço inox que é utilizado na obra. O aço inox enferrujando. Está enferrujando. Eu tenho algumas fotos e tive a oportunidade de mostrar para ele. E disse para ele que a gente tem que investigar por que está enferrujando, porque aço inox não era para enferrujar. E como tem isso, eles tratam com referência, tem alguns de melhor qualidade, outros de pior qualidade. A gente tem que analisar o que está no contrato, o que foi comprado, para ver se baixa como foi entregue, né? E eu pedi a ele que nos desse acesso. Ele me deu os caminhos para ter acesso ao processo, para que nós acompanhemos em tempo real a prestação de contas da obra da Orla. O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar esse acesso junto ao Tribunal de Contas, para que nós façamos a nossa parte, que é fiscalizar a execução da obra, para ver se realmente o que está sendo feito, justifica o gasto de mais de 40 milhões de reais. Eu desconfio que eles têm uma pulga atrás da orelha, porque ele me perguntou. Foi eu que falei, ele me perguntou: e aquela obra da Orla? Eu desconfio que eles têm uma pulga atrás da orelha. Se eles têm, nós temos que ter também, porque eles representam o órgão técnico, aquele que analisa realmente a execução dos contratos, que analisa as licitações, que analisa a execução das obras. Eles são um órgão técnico. Nós não somos técnicos, nós somos um ambiente político. Mas claro que nós temos que fazer observações técnicas na medida em que isso é necessário, na medida em que isso é importante para a população, na medida em que isso é importante para a cidade. E nós vamos fazer essas observações técnicas sempre com o auxílio do Tribunal de Contas, que se colocou à disposição para nos ajudar nisso. E eu tenho absoluta convicção que todos os pares que são de acordo que seja feito, e nós faremos, sem sombra de dúvida, a bem da população, que é o nosso maior compromisso aqui. Transporte público versus subsídio é um negócio interessante. Tem umas contas aqui que são muito interessantes. A empresa que tem um contrato hoje com a prefeitura recebe R$1.980.000 por ano. Só que recebe a empresa para fazer o transporte público do município. E nós tínhamos a Translagamar, que por uma questão burocrática, uma questão documental, depois de não tem ideia de quanto tempo vinha prestando serviço,
mas já fazia um longo tempo que vinha prestando serviço e que vinha atendendo a uma camada da sociedade, atendendo bem essa camada da sociedade, porque cumpria alguns horários, esses horários atendiam essas pessoas que precisavam se locomover até a cidade de Iguape. Tanto é que eu tive alguns questionamentos sobre a possibilidade da volta da Transagamar. E ela tinha também um contrato. O vereador José Roberto Venâncio Souza Frajola disse que não, mas não tinha no final. Mas ela tinha sim um contrato com a prefeitura, um contrato de R$ 3.900 por mês, que tinha como objeto o transporte dos funcionários da prefeitura que se utilizavam desse transporte para vir de Iguape para o trabalho. O objeto desse contrato era esse. E ela fazia também transporte coletivo do município e atendia ali a um setor específico da sociedade que se vê prejudicado hoje pela falta de prestação adequada desse serviço. Essa conta, R$ 3.900 mês, dá quase R$ 46.800 por ano para prestar esse serviço. Era isso que a Transagamar recebia da prefeitura. A empresa que está prestando esse serviço hoje recebe R$ 1.980.000. É um pouco diferente, os números são muito discrepantes. É verdade que essa empresa presta um serviço maior, isso também é verdade. Mas um serviço maior a R$ 5,10 km rodado é muito caro. Neste valor, pela distância que o vereador Oswaldo disse que nós estamos da ponte até Pedrinhas, cerca de 40 quilômetros, considerando que você tem que ir e voltar, são 80 quilômetros, nós teríamos aí cada viagem ao custo de R$ 408 para a prefeitura. 3 por dia, R$ 1.224 por dia, com 3 horários. R$ 36.720 por mês. Quase o que a Transagamar recebia para fazer o trabalho que ela fazia aqui. Para complementar como forma de subsídio, para que complementasse o seu orçamento, para que ela continuasse prestando o serviço que ela prestava aqui e que muita gente, mas muita gente mesmo, vem reclamando da ausência desse serviço. Esses números realmente são complicados de entender. São muito complicados de entender. Vamos também procurar saber, vamos procurar acesso a esse contrato, vamos procurar de que forma se chegou, qual foi a fórmula matemática que foi utilizada para chegar a 5,10 por quilômetro. Que essa informação foi passada pelo vereador José Roberto Venâncio e é com essa informação que eu estou fazendo essa conta. Se é isso, qual foi a fórmula matemática? Por que é isso? Por que esse quilômetro é assim? O que justifica isso? A gente tem que fazer esses questionamentos, é hora de questionar sim, porque a população tem reclamado da ausência do serviço. E alguns têm reclamado muito da ausência do serviço, porque ficam 2, 3, 4 horas esperando o transporte público. Isso, nesses valores, R$ 1.980.000, não se justifica absolutamente. É outra coisa que não se justifica. E é outra coisa que nós temos que procurar levar para a população as informações que ela precisa. Para tentar justificar. Se não tiver justificativa, nós temos que buscar meios de fazer com que isso mude. Isso tem que mudar para que as pessoas sejam respeitadas de fato. Para que aí nós tenhamos aquele respeito que o vereador Frajola falou que faltou em tantas outras coisas. A gente busca o respeito naquelas coisas e o respeito em todos os serviços públicos que o município tem a obrigação de prestar para a população. Parabenizar o prefeito e a primeira-dama pela compra dos uniformes. Tenho absoluta certeza que a decisão pela compra dos uniformes partiu de alguma crítica que alguém fez em algum momento, e essa crítica teve um resultado positivo para os alunos, para os pais, para a sociedade, para todos nós. A crítica que em algum momento foi feita em relação à falta de uniforme fez com que fosse analisada a possibilidade da compra e fez com que o município hoje decidisse pela compra. Por isso que a crítica que é feita aqui nessa tribuna, a crítica que é feita diretamente ao prefeito, as críticas que são feitas a essa administração são fundamentais para que nós possamos ter um município funcionando cada vez melhor. E o que nós queremos é que esse município funcione cada vez melhor. Como disse o prefeito quando veio a essa tribuna, ele está do lado do povo, nós também estamos do mesmo lado, vamos fazer disso um instrumento para que a gente consiga fazer desse município um município que preste serviço de qualidade de verdade para a sua população.
não fingir que em alguns momentos presta esse serviço. Nós temos que prestar esse serviço de fato. Isso é um compromisso que nós firmamos, isso é uma responsabilidade que nós temos e é sobretudo uma responsabilidade do Executivo Municipal. É sobretudo uma responsabilidade de cada funcionário que hoje está na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, em cargos comissionados, porque são pessoas que estão lá pela confiança depositada pelo prefeito e que, a partir dessa confiança, tem que desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível. E aí nós temos que aplaudir quando esse trabalho é bem desenvolvido, como temos também que fazer as críticas quando esse trabalho não é bem desenvolvido. Porque é assim que nós vamos melhorar esse trabalho. É assim que nós vamos mostrar que estamos todos do mesmo lado, do lado do povo de Ilha Comprida. Como simplesmente tem que ser. Muito obrigado e boa noite a todos. Gostaria aqui só de reiterar os agradecimentos que fiz anteriormente a todos os presentes, a todas as autoridades, todos os que participaram do processo político na última eleição, todos os assistentes. E como nós não temos mais nada a tratar, eu encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2017, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal. Muito obrigado e boa noite a todos.